Olá! Olha só, 2026 promete ser um ano gigante para quem sonha com o setor público, mas a concorrência, a gente sabe, está cada vez mais profissional. Hoje, a preparação vai muito, mas muito além de só sentar e ler o conteúdo. Por isso, a gente vai explorar 10 itens que eu considero essenciais para transformar qualquer cantinho de estudo num ambiente de alta performance e, claro, maximizar a sua produtividade. A meta é exatamente essa que está na tela. A grande virada de chave acontece quando a gente deixa de ser só mais um número na lista de inscritos para se tornar de fato um nome na lista de aprovados. E pode ter certeza, um ambiente de estudo otimizado é um passo fundamental nessa jornada. É a base, sabe? É o que sustenta todo o esforço que vem depois. Então vamos começar pelo começo, pela base. Antes de pensar em qualquer tecnologia super avançada, a gente precisa garantir o fundamental. São aquelas ferramentas que constroem a fundação de estudo e evitam erros bobos, mas que podem custar aprovação. E o primeiro grande risco é esse aqui: estudar com material defasado. No universo dos concursos, principalmente na área jurídica, uma lei que mudou ontem pode ser aquela questão que você achava que estava garantida. É um erro que simplesmente não dá para cometer. E a solução para isso é direta: um VADMECUM atualizadíssimo para 2026. Ele é a garantia de que cada minuto de estudo está sendo investido na legislação que vai cair na prova com as reformas mais recentes. Estudar pelo antigo é literalmente pedir para perder ponto de graça. Agora vamos falar de um problema físico que, nossa, todo estudante conhece bem: a dor. Passar horas com a cabeça baixa, olhando para o livro, cria uma tensão no pescoço que uma hora ou outra te força a parar. E aí já era, quebra todo o ritmo e a concentração. A produtividade despenca por uma questão de postura. E a solução é tão simples e tão eficaz: um suporte para livros. Ele coloca o material na altura dos olhos. Parece um detalhe, né? Mas em termos de ergonomia, faz toda a diferença do mundo para evitar a dor e conseguir aguentar aquelas sessões mais longas de leitura. Beleza, com a base resolvida, vamos avançar. Vamos ver como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa. Porque hoje em dia, o maior inimigo do estudo profundo é a distração. Então, o segredo é usar a tecnologia para criar uma verdadeira bolha de concentração. E aqui a gente tem duas ferramentas digitais que são o chave. Elas têm funções diferentes, mas, olha, se complementam, que é uma beleza. De um lado, o e-reader e do outro, o tablet. Cada um resolve um problema bem específico do nosso dia a dia de estudos. O mais interessante aqui é justamente esse contraste. O Kindle é simplesmente imbatível para ler textos longos, leis secas, PDFs. A tela não cansa a vista e, o principal, não tem notificação para te distrair. Já o tablet com uma caneta é a ferramenta perfeita para fazer anotações, grifar, organizar os materiais e, finalmente, aposentar a impressora. Mas e quando a distração vem de fora? Aquele barulho de obra, o vizinho com o som alto. Essas coisas não só quebram o nosso raciocínio, como geram um estresse que acaba contaminando o resto do dia de estudo. É por isso que um fone com cancelamento de ruído é muito mais que um acessório. É um investimento em paz mental. Ele te permite criar um ambiente de silêncio totalmente controlado, que é essencial para focar numa videoaula ou numa leitura mais densa, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Olha, passar num concurso de alto nível é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E para aguentar o ritmo por meses a fio, o conforto físico é indispensável. A nossa performance intelectual depende diretamente da resistência do nosso corpo. Um dos maiores sabotadores de uma sessão longa de estudo é o cansaço visual. Uma luz ruim pode acabar com seu dia de estudos horas antes do planejado. E tarefas diferentes pedem luzes diferentes, né? É aí que entra uma luminária com ajustes de temperatura. A luz branca mais fria é ótima para manter o foco, para deixar a gente alerta. Já a luz amarela mais quente é perfeita para as revisões à noite, porque ela é mais confortável e não atrapalha o nosso sono depois. Outro ponto crítico que pega muita gente: gestão do tempo. A intenção é boa, usar o celular para marcar os ciclos de Pomodoro, mas o risco é gigante. Uma olhadinha para o cronômetro pode virar 20 minutos rolando o feed de uma rede social e a gente nem percebe. Por isso que um timer dedicado a um aparelhinho físico é tão poderoso. Ele tem uma única função: marcar o tempo. E isso ajuda a gente a criar uma disciplina, a ter ciclos de estudo focados, eliminando de vez aquela tentação digital que o celular sempre representa. E a gente volta para a questão da resistência física. Muita gente acha que precisa de uma cadeira de milhares de reais para estudar por horas. Mas muitas vezes o problema não é a cadeira em si, mas a falta de um apoio decente para a lombar.
E aqui está uma solução que, de verdade, muda o jogo. Uma almofada lombar ergonômica dá exatamente o suporte que falta, ela corrige a postura e distribui melhor a pressão. É o tipo de coisa que transforma uma sessão de 3 horas em uma maratona de 6 horas ou mais, sem dor. Ok, então já temos a base, o foco e o conforto. Agora, a gente vai para a etapa final, as ferramentas que ajudam a estruturar todo o conhecimento e a organizar a nossa jornada até a aprovação. E o ponto crucial aqui é entender o seguinte: só ler não é estudar. A gente só guarda a informação de verdade a longo prazo quando a gente se envolve ativamente com o material. Tem que interagir, questionar, organizar a informação na nossa cabeça. E os marca-textos são uma das ferramentas mais clássicas e eficientes para esse estudo ativo. Usar cores, mas com um método, transforma aquela leitura passiva num processo de análise, de categorização da informação. O método das cores é poderoso porque ele cria uma hierarquia visual. Prazos podem ser de uma cor, conceitos de outra, exceções de uma terceira. Isso facilita demais a revisão e ajuda o cérebro a memorizar. E claro, uma tinta de qualidade não mancha o outro lado da folha, né? Isso é importante. E por último, todo esse esforço precisa de uma direção. Estudar sem um plano é como velejar sem um mapa. Um planner físico ajuda a gente a definir metas claras, a distribuir as matérias e, o mais importante, a ver o nosso progresso semana a semana. E essa visualização é fundamental para manter a motivação lá em cima. E para fechar, fica essa reflexão. De todas essas ferramentas que a gente viu, desde a mais simples até a mais tecnológica, qual delas teria o maior poder de transformar o seu espaço de estudo? A resposta, claro, é muito pessoal, mas o importante é fazer essa análise e pensar estrategicamente no que vai te ajudar mais.